Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, Viviana. Boa noite. Prazer enorme. Prazer enorme ter todos vocês por aqui hoje, Pat Becker. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, doutor Paulo. Que dia feliz! Que dia feliz, hein? 14 aninhos. É um 14 adolescente. anos de clínica. 14 anos de clínica de vitiligo. Boa noite, Thiago. Josi, boa noite. Doutora Milena, boa noite. É um prazer enorme essa live de comemoração dos 14 anos da clínica de vitiligo. Nós estamos realmente muito felizes por estar aqui com todos vocês. E eu tava lembrando ontem, né, que ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças e Dia da Clínica de Vitiligo. Então, É não é à verdade. toa não é à toa que a gente tem tantas bênçãos na nossa vida e tantas alegrias, né, assim, pelo Dia das Crianças e as alegrias que a própria clínica nos dá todos os dias. Então, é uma data realmente muito especial, muito importante para nós, da Clínica de Vitiligo, para todos nós, na verdade, da equipe. E um prazer enorme, Luiz, parte da equipe que também nos dá consultoria, da Lexus Consultoria, que está conosco já numa caminhada, nos tornando cada vez mais gigantes, nos tornando cada vez melhores. Prazer enorme ter vocês aqui, Luiz. Prazer enorme ter vocês na nossa clínica. E é mesmo. A Pat E essa Beck. clínica no Pat Becker. E essa clínica não seria um sucesso tão grande, não teríamos esse sucesso todo se não fosse por vocês, né? Vocês são parte fundamental dessa nossa história, né? Desses 14 anos. Vocês que estão conosco há um dia, um ano, 10 anos, 14 anos, independente do tempo que você está conosco, você faz parte dessa nossa história e nós estamos muito felizes por ter vocês conosco aqui hoje e todos os dias da clínica. Enfim, é por vocês que nós existimos. E só podemos crescer por conta de vocês. Se não fossem vocês exigindo, perguntando, questionando tudo, não teríamos saído tanto do lugar, né? Eu acho que a responsabilidade com vocês, os questionamentos de vocês, tentar dar respostas a vocês, tentar orientar vocês, foi o motor para a clínica andar, né? Então, muito obrigado a todos vocês por esses 14 anos. E que venham mais 14 pela frente. Que venham mais 14 pela frente. E acho que aniversário é sempre bom a gente lembrar, né, de quem nos fez ser grandes, né? E a gente é muito grato realmente por muitas pessoas que já passaram pelo nosso caminho, não só por todos vocês, né, que nos prestigiam, que confiam no nosso trabalho, que nos entregam assim a solução de um problema que para muitos é bastante difícil, né? Mas também para toda a nossa equipe, né? Nós estamos passando por vários momentos de reestruturação, dia após dia, nós estamos sempre tentando melhorar e nós chegamos num momento, eu acho que de um equilíbrio muito bom, assim, acho que no momento a nossa equipe está muito fortalecida e eu queria agradecer realmente a todos que fazem parte, ao Vitor, ao Jonatas, a Rose, que chegou agora para fazer parte dessa equipe, agradecer o Luiz, a Denise, que são os consultores da Alexis Consultoria, que tem nos ajudado muito a crescer, muito a desenvolver, muito a melhorar nossos processos, ao Fernando do marketing, que também tem nos apoiado sempre, incondicionalmente, que participa de todos os processos. É uma família, assim, são realmente amigos que... A Denise da Alexis também, antes que eu esqueça, não são apenas pessoas que trabalham conosco, são amigos, são pessoas que compraram a causa, são pessoas que se apaixonaram
pela causa, assim como nós somos apaixonados. Então, eu diria que hoje a nossa equipe toda é muito apaixonada, porque é impossível não se apaixonar pelo nosso trabalho, é impossível não se apaixonar por uma causa tão nobre, né, que é trazer a cor, que é trazer a alegria para a vida de tantas pessoas. E eu diria que nosso objetivo tem sido cumprido assim com muito princípio, com muita ética. Acho que nós temos valores muito fortes na clínica de vitiligo e a gente sempre procura reforçar muito isso, que não é um atendimento qualquer, assim, nós fazemos com muita ética, com muito amor, com muito respeito. E eu acho que nossa equipe toda está agora muito focada, né, e muito alinhada com esses objetivos, com essa nossa forma de ver e de encarar, né, todo o atendimento que a gente presta aqui na clínica de vitiligo. Exatamente. A clínica... Primeiro, queria mandar um beijo para a Amanda Cipriano, que foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei há uns 15, 16 anos atrás. E eu acho que a ideia é essa, a Laura está falando, vocês trouxeram vida nova, minha Luísa. Luísa é uma menina linda lá de São Paulo. E eu acho que a ideia é mais do que cor e bem-estar. Eu acho que a pessoa se sentir bem, a pessoa estar feliz, a pessoa ter confiança nela, no tratamento, às vezes mais do que a cor, é a pessoa se sentir tranquila também. E eu acho que isso foi uma busca que começou... Nossa, quantos anos já? Né? Começou em 2004. A história começa em 2004, em Florença. Foi legal, assim, tinha, né, infelizmente faleceram 2 tias, tia Lourdes e tia Doris, e eu falei, nossa, vai ter um congresso europeu esse ano em Florença, elas tinham morado 20 anos na Europa, e elas, você vai de executiva, vamos te dar o dinheiro. Eu falei, não quero de executiva não, prefiro o dinheiro da executiva de econômica. E vou pegar o resto do dinheiro e vou ficar viajando pela Europa, e fui para o congresso em Florença e foi lá que eu via o Somesh Gupta dando uma aula de cirurgia de vitiligo, que eu fiquei encantado. Então, dali eu voltei para o Brasil, comecei a estudar vitiligo. E aí o assunto ele é interessantíssimo, ele não está nos livros, então você começa a fazer, crescer. E eu acho que hoje a gente foi... Acho que crescemos mais do que o esperado até. Foi muito, muito, muito crescimento. Hoje, quando eu olho para os artigos, para as coisas que nós lemos, que nós crescemos, eu acho que, em média, estamos à frente. E eu acho que essa responsabilidade com as pessoas, com a causa, com tudo, foi decisiva para ser diferente, né? Em ter uma responsabilidade, em ter que dar uma resposta para a pessoa, em ter que organizar os tratamentos. Eu acho que isso foi o caminho para crescermos e crescermos bem, né? A gente está falando que acompanha o trabalho há bastante tempo, que ainda não teve condições de vir a fazer o tratamento, mas que é um sonho. Acho que sonho a gente sempre consegue realizar, sabe, Josi? Acho que a prioridade é ser você e a gente está sempre aqui para poder ajudar, né, todo mundo a realizar esse sonho. Então, entre em contato com a gente sempre consegue dar um jeito para trazer você, fazer alguma forma de que você venha realmente fazer esse tratamento conosco, vai ser um prazer nós te atendermos. Sim. Então, quando nós nos conhecemos, né, Patrícia? Estava começando a fazer vitiligo e estava ontem à noite lembrando do site, primeiro site que nós fizemos. Como mudou, gente? Era uma coisa tão quadrada, tão simples.
como o design das coisas mudou, como tudo mudou, né? Eu sinto falta de não ter foto daquilo, porque era muito legal de olhar hoje como modificou e como nós nos modificamos ao longo desse tempo também, né? Nós já estamos perguntando se a gente vai falar sobre possíveis tratamentos. Vamos falar sim. Essa live a gente está dando uma introdução aqui, só fazendo uma. Relembrando do início da clínica de vitiligo, e a gente gostaria realmente de agradecer, mas a gente está aqui hoje com a proposta de fazer uma live totalmente interativa com vocês. Podem mandar as suas dúvidas, que a gente está aqui hoje, assim, sem script, sem roteiro. Sem a gente está nada. aqui hoje para vocês, então façam suas perguntas, aproveitem, usem e abusem, que hoje vocês mandam. A gente vai falar o que vocês quiserem hoje. Pode mandar as dúvidas aí, que a gente está aqui para falar o que vocês realmente querem. A gente só queria fazer esse agradecimento, realmente, lembrar de toda essa história que foi realmente incrível, que a gente se orgulha muito de tudo que a gente caminhou, de todo esse trajeto que a gente trilhou até agora. E então, deixa eu já... Posso voltar para a semana passada, então? Para a semana Enquanto passada? posso chegar nas perguntas? Sim, semana passada mandaram várias perguntas, várias não foram respondidas, e aí tem uma aqui que eu queria responder. Que perguntaram se o Pigmerize é um bom medicamento para o vitiligo. O Pigmerize é um medicamento que eu acompanho desde 2006. Ele surgiu na Inglaterra. Foram pesquisas feitas pegaram na Inglaterra, que nem aqui no Brasil, que uso cipó de São João, uso mama cadela, uso serralha, uso sangue de tatu, uso fígado de carga. Pegaram na Inglaterra, se não me engano, foram 10 dessas drogas mais usadas, mais indicadas pelos leigos, e levaram para o laboratório para ver o que acontecia. A maioria delas ou não fazia nada com os melanócitos, né, com as células de pigmento, ou matava as células de pigmento. E a pimenta negra fazia o melanócito multiplicar muito rápido em laboratório. E aí começaram a estudá-lo como medicamento. O problema da pimenta negra é que é uma molécula muito grande, então ela não penetra na pele. E em um laboratório holandês chamado Fagron fez um veículo chamado Phytalit, que faz o Pigmerize, que é a pimenta negra, penetrar na pele. E, teoricamente, isso seria muito bom, né? Mas quando o medicamento chegou ao Brasil, eu ganhei 20 amostras, usei em 18 pacientes e, infelizmente, eu não vi nada que justificasse o uso do Pigmerize, tá? Então, eu não uso Pigmerize, ele, infelizmente, para mim, não funcionou. Nos 18 pacientes que eu usei, eu não vi resultado, então eu parei de utilizar o Pigmerize. Uma pergunta da Ana Paula. Ela quer saber sobre as características do aparelho de fototerapia. Quais são as características que ela deve avaliar no aparelho? Então, existem dois tipos de aparelho de fototerapia, UVA ou UVB. Nós geralmente indicamos o ultravioleta B, que é uma luz que não tem necessidade de medicamento para que a luz faça um efeito. Nós sempre fazemos um tratamento combinado, então nós não usamos apenas o aparelho, mas a radiação ultravioleta B não necessita de medicamento para funcionar. Ela atinge a pele e ela faz um efeito, diferente do UVA, que precisa de psoraleno, psoralen, uma cadela, viticromin, esses fotossensibilizantes. Então, o aparelho que nós indicamos, geralmente é um aparelho de UVB, UVB Narrowband, que é UVB-NB. É essa a especificação do produto que nós geralmente recomendamos. Fototerapia com UVB. Exatamente. E você vai ter vários tamanhos de aparelho, conforme a necessidade. E uma coisa que nós recomendamos muito é o sol do meio-dia, porque o sol do meio-dia é rico em UVB. E geralmente vai ter efeito sem precisar de medicamento.
Bom, Ivane pergunta qual a parte do corpo que é mais difícil a repigmentação. É muito relativo, assim, a dificuldade de pigmentação em relação à área do corpo, né? Tem áreas que têm uma tendência a apresentar resultados melhores com o tratamento, que em geral são as áreas onde nós temos mais pelos. Então, rosto, braços, pernas, em geral, respondem melhor ao tratamento. Em geral. Por quê? Porque depende da característica das manchas nessas áreas. Se nós tivermos uma mancha numa determinada área do corpo, como por exemplo o rosto, que em geral é muito fácil de pigmentar, se for uma mancha muito branca, com pelos brancos, pode se tornar difícil, pode ser difícil de pigmentar. Então, nós falamos um pouco sobre essa questão de área em relação à maior capacidade, é muito em relação aos pelos, mas precisa que os pelos estejam presentes. Então, a área que tem uma dificuldade um pouco maior, em geral, são as mãos. No entanto, também vai depender do tamanho das manchas. Se nós tivermos manchas pequenas nas mãos, por exemplo, a chance é muito grande. Nos pés, manchas pequenas, também uma chance muito boa de repigmentar. O que nós vamos ter mais no dorso da mão, também, o dorso da mão é uma área que tem uma tendência, se apresentar pelos, de uma maior facilidade. Em geral, mãos e pés vão ter uma dificuldade maior por conta da baixa densidade de pelos, mas não quer dizer que não repigmenta, não quer dizer que seja mais difícil do que outras áreas. Isso vai depender muito mais da característica das manchas do que da localização. Não é, Paulo? Não sei se tem alguma colocação em relação a isso, mas... É, exatamente. A área que não tem pelo, enquanto mais rápido você tratar, são as áreas que tem que correr com o tratamento. Tá? Ah, deu uma mancha no meu rosto e tal. Geralmente aquilo, mesmo que você demore para tratar, geralmente você vai conseguir resolver. Mas deu no dedo, deu no pé e tal, tem que andar, porque ali o tempo passa muito rápido. Tá? Mas isso pode valer para o rosto também, mas geralmente você vai ver essa diferença. A Sandra Fonseca, que tem uma filha linda, que é uma miniatura dela, falou aqui, ó, boa noite, o Elidel voltou a ser fabricado. Também pode ser uma opção. O Elidel, ele voltou ao mercado no Brasil, ele permaneceu no mercado europeu, voltou ao mercado no Brasil, ele é o pimecrolimus. Então, ele é muito semelhante ao Tafic Protopic, que são o tacrolimus. Voltou a ter no mercado nacional, qual que é a vantagem dele? Ele é creme. Então, você passa, ele fica sequinho. Diferente do Tafic Protopic, que só tem pomada, fica bem oleoso. E, geralmente, algumas pessoas que não conseguem usar o Tafic Protopic pelo efeito de ardência, de vermelhidão, geralmente conseguem usar o Elidel. Tá? Mas tem gente que não consegue usar o Elidel porque tem ardência com ele, consegue usar o Tafic. Mas, em média, é mais fácil conseguir usar o Elidel. Tá? Então, ele também é uma opção para as áreas em que ele foi indicado. Ana Paula pergunta, os aparelhos de fototerapia têm efeitos colaterais? Sim. O principal efeito colateral da fototerapia é a queimadura, né? Então, tem que ser feito com muita cautela, tem que ser feito com orientação médica, seguindo as orientações, as instruções de aumento de tempo. E um outro efeito que ocorre também com frequência com o aparelho de fototerapia é o ressecamento da pele, o que pode gerar um pouquinho de coceira também, né? Devido a esse ressecamento. Então, eu diria que o principal é a queimadura e o ressecamento também é um efeito colateral que pode ser ocasionado. Além disso, pode escurecer um pouquinho a pele, né? Quando são feitos os aparelhos portáteis, por exemplo, na área onde o aparelho vai pegar a pele, né, vai ter aquela área que vai escurecer. Então, às vezes a mancha é pequenininha, então pode ter algumas orientações de proteção da área, enfim. A gente geralmente orienta os pacientes para que não haja o escurecimento da área toda, mas é super importante qualquer tratamento que seja feito com orientação médica, porque se você tiver algum efeito colateral e você não tiver um médico que possa te orientar depois, é complicado. Então, assim, faça, mas com alguma supervisão, né? Com algum médico que esteja do seu lado, que possa te responder, que possa tirar suas dúvidas, né? Independente de ser aparelho de fototerapia, independente de ser qualquer tratamento. Eu diria assim, todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais, então tem que ser realmente sempre feito com supervisão médica. Mas o aparelho sim pode ter esses efeitos. Então, a Sudete Barbosa está falando que eu tenho vitiligo há 25 anos nas mãos
pés, roxo, e tomo fenilalanina há 8 anos. E quase não mudou nada. A fenilalanina ela é um aminoácido, tá? Que ele vai ser usado na formação da tirosina. E a tirosina ela vai trabalhar também na produção de pigmento. Mas não é um tratamento para vitiligo. Tá? Muita gente usa, tem trabalho científico, mas você não vai ver chegaram a sair alguns trabalhos científicos falando muito bem, mas depois, quando foram comparar, fazer trabalho científico sério, comparando grupo controle com grupo tomando fenilalanina, tudo bonitinho, duplo cego, certinho, ela não tinha efeito terapêutico. Tá? Mas ficou muita gente ainda usa fenilalanina, quelina, tem vários que são usados. Então, não é um medicamento que eu uso. Mão e pé, pode não estar melhorando, porque você não está fazendo um tratamento adequado, mas eventualmente pode também não melhorar, porque você não tem condição de melhorar. E é isso só examinando para ver, tá? A capacidade de melhora de cada mancha. A Roberta, prazer ter você aqui, Roberta. A Roberta é uma pessoa muito querida, ela é do Rio de Janeiro, ela fez uma consulta online na clínica e teve um resultado fantástico. É uma pessoa que ela escreveu aqui, muitas pessoas que indiquei estão aqui, muito feliz. Causa uma satisfação tão grande ver assim a alegria e a satisfação dos nossos pacientes com os resultados. E o quanto é legal isso de quando você consegue um resultado, quando você consegue um tratamento eficaz, você querer indicar para as outras pessoas, né? É muito bacana isso, Roberta. Acho que, assim como você teve uma boa resposta, nós esperamos que todas as pessoas que você indicou também tenham. A gente sabe como é, às vezes as pessoas têm um resultado bom e elas ficam assim, encontram alguém na rua, elas ficam loucas para indicar o tratamento, né? Indico ou não indico? Será que eu falo da clínica? Não falo. Mas eu acho que quando você tem vitiligo, quando você tem alguém na sua família e você aborda uma pessoa para indicar um tratamento, eu acho que tem um outro impacto, né? Diferente daquele impacto que você ocasiona quando você pergunta, isso é uma queimadura? O que é isso? Isso pega? É uma forma diferente de abordagem, né? Então, obrigada, Roberta. Acho que muitas pessoas acabam sendo gratas a você até por indicar o tratamento, enfim. Muito obrigada pelo carinho, por estar sempre com a gente aqui nas lives, sempre mostrando seu resultado, que foi, sem dúvida, maravilhoso. É verdade, Roberta. Eu não conheço a Roberta pessoalmente, mas já ouço falar tanto que já gosto da Roberta. É para todos conhecerem, né? A gente vai conhecendo os pacientes assim, a gente quase conhece. Mas é muito legal, né? Porque a consulta online veio trazer, né, uma facilidade muito grande, assim, no atendimento, né? Você veja mesmo a Roberta morando no Rio de Janeiro, ela poderia ter feito uma consulta presencial, mas ela consultou num momento, assim, ainda forte da pandemia, então ela preferiu, né, fazer até essa consulta online e mesmo assim teve grandes resultados. E essa consulta online veio para ficar, a gente faz essa consulta por vídeo, as pessoas estão muito satisfeitas realmente com o atendimento. Então, para você que ainda mora longe daqui, que quer fazer um atendimento, a consulta online é uma opção muito boa, especialmente nesse momento que é mais difícil de locomoção, de passagem aérea, de viajar no momento de pandemia. Então, consulta online... As passagens aéreas estão pela hora da morte, né? Eu nunca vi passagens aéreas tão caras quanto agora. E a nossa equipe está aqui de plantão, sempre depois da nossa live, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre atendimento online, presencial, os estados que a gente atende, então a equipe está aí, de plantão, todo mundo unido pelo mesmo objetivo. A Rejane Costa, que está para casar com um rapaz chamado Fumaça, ela perguntou se é possível a pessoa ter mais de um tipo de vitiligo. E sim, é possível. Existem de 7 a 13 tipos de vitiligo, conforme a classificação que se use. A que eu mais gosto tem 7 tipos. A gente tem 2 opções para a pessoa ter mais de um tipo de vitiligo. Quando a pessoa tem 2 tipos de vitiligo ao mesmo tempo, que são segmentar, que é aquele unilateral, que cresce rápido numa área só e que não espalha pelo corpo. A pessoa tem esse e vai ter junto com ele chamado vulgar, que é aquele que dá dos 2 lados. Então, quando a pessoa tem esses 2 tipos de vitiligo,
quase sempre começa primeiro segmentar e depois de um tempo é que vai aparecer o vulgar. Tá? A outra forma da pessoa ter dois tipos de vitiligo seria a pessoa começar com vitiligo vulgar, que é o dos dois lados, geralmente da pouca mancha, e eventualmente esse tipo de vitiligo acabar evoluindo para um vitiligo universal. Então, ao longo da história dela, ela tem dois tipos de vitiligo. E pode acontecer o contrário também. A criança ter o que a gente chama de vitiligo universal da infância, que isso não há uma descrição ainda na literatura, já observamos alguns casos, que a criança fica toda branca, mais 70% do corpo branco, e depois, na adolescência, 15, 16 anos, ela começa a pigmentar espontaneamente e acaba recuperando grande parte da cor da pele. E aí ela sai do universal para um vulgar. Então, seriam formas da pessoa ter mais um tipo de vitiligo. Tá? Marco, eu quero falar direto para o seu coração agora. Eu quero falar para o seu coração agora. Do fundo do meu para o fundo do seu. Sim, papo entre a gente. Você não entende por que nós fazemos isso. Não existe cura para o vitiligo. Se tem uma coisa que nós somos, é honestos. Nós somos muito honestos, muito francos, muito coerentes e muito baseados, somos muito baseados na ciência. Nós não mentimos para os nossos pacientes, nós trazemos sim muito conforto para o coração das pessoas, sem mentira. Então, o que nós fazemos aqui é um trabalho muito lindo, muito honesto, muito baseado em ciência. A gente não está aqui enganando ninguém. A gente não promete cura quando a gente não pode prometer. A gente sabe que, para a maioria dos casos de vitiligo, realmente não há cura. E nós somos muito honestos. Quem está aqui e assiste nossas lives pode dizer aqui, né, a gente realmente não promete cura. Nós prometemos resultado, prometemos tratamento. A gente é sempre muito honesto com os nossos pacientes. Então, a gente sempre diz até onde a gente consegue chegar. E a gente fala, olha, aqui a gente consegue, aqui se não der com esse tratamento, a gente tem opção de cirurgia. Mas a gente não promete cura. Então, eu não sei se por acaso, em algum momento, nós deixamos transparecer alguma coisa que não seja, que seja diferente dessa verdade que eu estou falando agora. Eu te peço desculpas, mas a gente não está aqui prometendo cura, não. A gente sempre fala que para a maioria dos casos de vitiligo, realmente não há cura, há tratamento, a gente pode recuperar muito a cor, muito a autoestima, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida e a gente considera isso mais importante do que a cura. Então, assim, eu acho que cura é importante, com certeza, mas existem coisas que são muito mais importantes e que a gente tem alcançado, felizmente, com a graça de Deus, com muita felicidade, assim, a gente consegue. Então, realmente a gente não promete cura. Existem casos em que a gente consegue cura realmente, existem casos de vitiligo segmentar, que é um vitiligo realmente muito localizado. Então, para esses casos, a gente pode falar realmente em cura, mas para a maioria a gente não fala em cura. Então, eu queria te dizer que realmente a gente não está aqui mentindo, a gente não está prometendo coisas que não são verdadeiras, mas eu queria te mostrar um resultado. E você me fala se é importante ter esse resultado ou é importante ter cura. Então, se eu te disser que essa paciente... Me perdi aqui. Se essa paciente aqui, se você acha que... será que eu vou conseguir mexer? Bom. Se você acha que isso é importante na vida de uma pessoa, foi uma das primeiras pacientes. Se você acha que essa paciente ficou feliz com esse resultado ou não, ou se mesmo essa paciente que tinha esse vitiligo ficou feliz ou não. Então, assim, não, essas pessoas realmente, elas não foram curadas. Elas trataram, melhoraram, ficaram felizes com seus tratamentos, não foram curadas, mas estão realmente, de fato, muito felizes. E isso acontece, e a gente não mente, a gente não promete um tratamento que a gente não pode cumprir. Então, realmente, assim, eu não sei, eu gostaria até de entender qual é o seu posicionamento, qual é a sua dúvida, e se a gente falou algum dia que a gente pode curar, a gente falou especificamente de alguns tipos de vitiligo.
Aquela paciente chama-se a Jussiara, uma paciente maravilhosa. Ela ficou 15 anos daquele jeito e ela recuperou a cor em aproximadamente 6 meses e as pessoas não reconheciam mais ela na rua onde ela morava. E foi uma das primeiras pessoas que nós tratamos e ali foi assim, acho que foi um marco no tratamento ver o resultado dela. Né, foi maravilhoso ver o resultado dela e ali é sinal de que estávamos indo no caminho certo. A Simone Costa está falando aqui, boa noite, tem uma filha de 10 anos com vitiligo, já faz mais de um ano que está em tratamento, já vejo resultados com remédio e agora ela também está tomando banho de sol. Quais são as chances de cura? 85% das pessoas com 10 anos, a chance de cura é em torno de 1/3, porque 1/3 dos pacientes na infância vão ter o que se chama de vitiligo segmentar. E 2/3 vão ter vitiligo não segmentar, que aí não é curável, né? Que é o principal, é o vulgar. Então seria mais ou menos isso. Quando a gente pegar o grupo todo de vitiligo, em torno de 15% vai ter o vitiligo segmentar, que é um vitiligo curável. O que mais procurando aqui, Paulo? Nos lábios tem chance de repigmentar? Então, a repigmentação, a principal forma de repigmentar é do pelo para a pele. Tá? O problema do lábio é que ele não tem pelo. O rosto inteiro tem pelo. Pálpebra tem pelo, nariz tem pelo, testa tem pelo, orelha tem pelo. O lábio não. É a única área do rosto que não tem pelo. Então, não é que ele não tenha chance, mas ele é difícil de recuperar a cor só com medicamento. Muitas vezes tem indicação cirúrgica. E, eventualmente, quando a pessoa é branquinha e que ele fica manchado, uma outra opção ainda é clarear e deixar ele todo rosado. Tá? E aí isso tem que ser visto e conversar, avaliar caso, pessoa por pessoa, o que cada um acha, como o que vai ser feito. A Regina Pascoal está perguntando, se passar gilete nos pés aumenta os pelos? Não tem nada a ver passar gilete aumentar pelo, não. Tá? O pelo, você vai ter ali os folículos pilosos, já naturalmente, a gente já nasce com esses folículos pilosos pré-determinados, e o fato de se raspar não faz nascer mais folículos pilosos. O fato é que corta o pelo e vê uma parte mais... ver a parte mais grossa dele. Então, a impressão que dá é que o pelo realmente ficou mais grosso, porque ele não tem mais aquela pontinha crescendo. Então, às vezes dá a impressão de que o pelo ficou mais grosso. Mais grosso. Em Florianópolis, estamos em Florianópolis mensalmente. Eu estarei em Florianópolis, creio que mês que vem. A nossa equipe está aqui de plantão. Vocês podem mandar para eles que eles conhecem a nossa agenda melhor do que nós mesmos. Eles conhecem nossa equipe, tá aí. Pode mandar um WhatsApp que eles falam a data de Brasília. De outubro. Então, aqui uma dúvida, ó. A Adriana tem vitiligo, está fazendo tratamento, mas as manchas, ao invés de fechar, estão abrindo. Então, tem que avaliar, muitas vezes, o que está acontecendo, né? Às vezes, o tratamento está sendo eficaz para melhorar as manchas de vitiligo, mas em determinado momento, o vitiligo pode se tornar um pouco mais agressivo e exigir um pouco mais de tratamento. Então, pode ser que seja o momento de iniciar uma medicação oral, uma fototerapia, ou medicação injetável, né? Então, a gente sempre procura avaliar qual a necessidade do momento. Então, às vezes, com o creme está indo tudo muito bem e daqui a pouco o vitiligo começa a aumentar. Então, é realmente o momento de avaliar. Os principais tratamentos para estabilizar o vitiligo são medicamentos orais, além da fototerapia. Né? São as duas formas mais potentes. É claro que todos os tratamentos, mesmo os tópicos, eles também vão interferir nessa questão imunológica, né? E vão nos proporcionar também uma certa estabilização, mas o que de fato promove uma estabilização mais assertiva realmente são os medicamentos orais e a fototerapia.
A Bruna Ludwig está perguntando, depois de repigmentar, por quanto tempo tem que continuar o tratamento? Geralmente, isso vai ser avaliado pessoa a pessoa, tá? E eu vou me pautar muito pelo tempo que ele teve a última piora. Então, a fase de evolução, a fase de atividade, que é o período em que ele pode piorar, dura em média de 1 ano a 1 ano e meio. Então, eu tento ir vendo quando foi a última piora que teve para determinar quando eu vou parar o tratamento. E vou acompanhando. Eu sempre deixo isso em alerta. Assim, começou a piorar, a gente tem que tratar rápido, segurar rápido para não voltar a ser o que era. Porque mesmo ele voltando a piorar, você tratando rápido, geralmente você consegue controlar a evolução. A Aninha pergunta aqui se girassol melhora. Não, nada assim de alimento, né, o mesmo, nada do que você vai ingerir na alimentação, né, o girassol, por exemplo, né, o óleo de girassol, enfim, vai influenciar, né, os estudos não mostram uma relação do vitiligo com alimentos. Há quem acredite que a redução do glúten possa influenciar em processos inflamatórios, mas isso não é nada comprovado cientificamente, assim, em termos de vitiligo, né? A influência do glúten ou de qualquer alimento. Então, a alimentação não vai influenciar. Mesmo comendo mais caroteno, né? Que tá muito, assim, as pessoas têm muita essa associação do caroteno com o bronzeado, com a cor. Na verdade, o que ocorre com o caroteno é que ele se deposita na pele, ele deixa uma coloração um pouco mais laranjada, né? Então, isso dá a impressão de que, às vezes, a mancha, que era muito branca, não está tão branca, mas é porque ele ficou com esse tom alaranjado. Então, parando de comer o caroteno, geralmente essa tonalidade laranja vai-se embora. Então, não vai influenciar na produção de pigmento pelo melanócito ou na multiplicação do melanócito. Então, na alimentação, nada que a gente possa indicar nem para ajudar e também não como um fator assim, de piora. A Lia Mendonça falou que o vitiligo segmentar com o tempo pode se tornar não segmentar. Sim, ele pode inicialmente ser segmentar e depois ele aparecer em outras áreas, você vê que ele é um vitiligo misto, sendo que uma área permanece segmentar. E às vezes, quando ele aparece, o vitiligo aparece, ele parece muito segmentar. E a gente começa a avaliar aquilo como se fosse segmentar, e depois de um tempo você acaba vendo que não, que ele não era segmentar, que na verdade ele era um vulgar, mas que naquele início ele parecia muito um segmentar. Então isso também acontece, tá? O vitiligo segmentar, geralmente ele tem uns formatos muito típicos dele, mas eventualmente o vulgar pode parecer e às vezes você vê e fala, puxa, parece um segmentar, mas não está tão típico assim. E eu já fico, eu e Patrícia, nós já ficamos ali ligados, porque a gente sabe que pode não ser o que parece. Tá? Olha só, a Maria falando que o sonho é uma consulta comigo. Ai, que amor! Tão bonitinho. E a Andrea fala que está ansiosa, que amanhã tem consulta. Êêê! É muito interessante ver assim o quanto a consulta causa uma ansiedade às vezes, né? Porque às vezes é uma expectativa assim tão, né, de realizar alguma coisa. E eu me sinto assim também às vezes quando eu vou no médico e estou numa expectativa em resolver algum problema, a gente fica realmente numa ansiedade, nem dorme direito à noite, né? Vários pacientes dizem, nossa, nem dormi por causa da consulta. Daqui a pouco a consulta está gerando ansiedade que está gerando vitiligo, né? Mas é muito curioso, né? Porque a gente fica com tanta esperança, e a gente entende muito, 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 muito o que as pessoas sentem, assim, quando nos buscam, sabe? Esse sentimento, assim, essa esperança. E a gente sabe que a gente está aqui para abraçar vocês e para ajudar, e a gente sempre faz o melhor, né? Com muita ciência, com muito amor, acima de tudo. Então, a gente super entende, assim, os pais quando chegam, né? Hoje chegou uma mãe também super ansiosa, disse, nossa, nem dormi ontem, por conta das manchas da filha, que no fim não eram vitiligo, né? Então, assim, às vezes também a gente está aqui só para dizer assim, não é vitiligo, fique calmo, fique tranquilo, pode descansar a cabeça que não é nada. Então, assim, é tudo uma parte, assim, do processo que a gente entende muito bem, né? Faz parte da consulta, esse pré-consulta,
Enquanto a pessoa fica pensando o que ela tem que dizer, faz a listinha, é todo um processo. A consulta começa bem antes, né? Às vezes começa meses antes a consulta. Ana Lúcia Scanferla, lá de São Paulo, está falando aqui. Tarfic está ardendo e fica vermelho. É um efeito colateral comum dos imunomoduladores, Tarfic, Protopic, que são a mesma coisa. Do Elidel é menos comum, mas também acontece. E o que a gente pode fazer algumas coisas aí para aliviar. Primeiro, guardar na geladeira. Tá? Se guardando na geladeira não resolver, podemos diminuir a concentração, porque geralmente o produto vai fazer o 0,1, se não aguentar, passa para o 0,03. Vai ter em torno de 1/3 da quantidade de produto ativo, e isso não muda a eficácia. Tá? O que é importante para o Tarfic é passar 2 vezes ao dia. E fundamental a exposição solar, e quando for fazer aquela exposição solar do meio-dia, sem medicamento, sem filtro, tudo bonitinho. Então, guardar na geladeira muitas vezes vai resolver esse problema do Tarfic ou do Protopic. Ana Paula, as aplicações que vocês fazem são de nitrogênio líquido? Não, não. Eu morro de medo do nitrogênio líquido, porque um dos principais danos, né, um dos principais efeitos colaterais da aplicação de nitrogênio líquido. Então, para quem não sabe, né, o nitrogênio líquido ele é aplicado em algumas lesões, né, dermatológicas, até mesmo para câncer de pele, pode ser usado, né, para alguns pré-câncer, algumas lesões assim mais iniciais. Então, ele congela assim as células, ele leva a um congelamento. E uma das principais, a célula que mais sofre, que antes sofre com essa baixa da temperatura é o melanócito. Então, um dos efeitos, né, colaterais desse tratamento com o nitrogênio líquido, que é aplicado em manchinhas de pele, em lesões pré-cancerígenas, enfim, lesões dermatológicas, o principal efeito colateral dele, né, é deixar cicatrizes acrômicas, então manchas brancas na pele. Então, nunca fizemos aplicação de nitrogênio e longe daqui, porque é realmente assim, um risco muito grande. O que acontece é que quando você traumatiza a pele, o nitrogênio vai traumatizar a pele. Você vai ter que fazer fator de crescimento celular para as células daquela região multiplicarem e fecharem a área traumatizada. E esses fatores de crescimento podem estimular a proliferação das células de pigmento, fazendo a mancha recuperar a cor. Mas não precisa ter sofrimento. A ideia não é que as pessoas fiquem sofrendo. Tá? A ideia é tratar com o mínimo de sofrimento possível. A Cláudia está falando aqui, tem manchas em vários locais. Mãos, pés, cotovelos, nuca. Porém, gostaria de tratar apenas uma mancha que começa a avançar da testa para o rosto. É possível tratar uma única região? É eficaz? É possível, sim. Geralmente vai ser eficaz tratar naquela região. Eventualmente, o vitiligo vai estar numa atividade mais intensa que nem sempre é tão fácil melhorar. Mas, geralmente, o fato do vitiligo estar em atividade não atrapalha a recuperação da cor. Às vezes ela atrapalha, nós temos que trabalhar isso para conseguir recuperar, mas geralmente não. Olha, recebemos uns convites aqui, ó. Venha para o Acre, venha para o Paraná. Nós gostaríamos de atender o Brasil inteiro, o mundo inteiro presencialmente, né? A gente gostaria de estar realmente em todos esses estados. Atualmente nós atendemos no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. E a gente se vira para atender todos esses estados. E a gente adoraria poder ampliar, mas de qualquer forma, agora com a quarentena, a gente conseguiu realizar esses atendimentos online. Então, para você que mora no Acre, você que mora no Paraná, que tem dificuldade de vir para uma consulta, agenda uma consulta online. Às vezes, um primeiro contato que você vai ter, já começa um tratamento, se organiza com mais calma, às vezes, para fazer um atendimento presencial posteriormente, ou se for necessário uma cirurgia de transplante de melanócitos, aí você vem depois. Mas nós temos conseguido fazer um excelente trabalho, mesmo com o atendimento online. Então, apesar de nós não estarmos presencialmente em todos os estados, nós estamos, de uma certa forma, online no mundo inteiro. E a gente tem realmente atendido pacientes do mundo inteiro. E o Rogério pergunta se nós usamos o metotrexate para tratamento de vitiligo.
Então, Rogério, nós usamos em algumas situações, não é a nossa medicação assim favorita, digamos assim, mas tem mostrado alguns resultados e em algumas situações ele pode sim ser empregado. Perfeito. Eu me perdi aqui, se você quiser ler outra, pode ler outra. A consulta online tem a mesma assertividade da presencial? A Cláudia está nos perguntando. Cláudia, eu diria assim que para 99, 98, 99% dos casos é muito tranquilo. O que a gente vai ter, assim, quando que a gente vai encontrar uma dificuldade maior na consulta online? É pessoas que têm a pele realmente muito clarinhas e que as manchas não são muito visíveis. Então, em alguns momentos, o paciente acaba comprando uma lâmpada, a gente acaba indicando uma lâmpada para o paciente comprar para iluminar as manchas e fotografar, que aí a gente vai conseguir ver um pouco mais a fundo. Mas, de um modo geral, a gente tem conseguido, pelas fotos, ver muito bem as manchas. Então, assim, se as suas manchas são bem visíveis por foto, isso para a gente é suficiente. A gente vai conseguir resolver aquilo, tudo que você consegue ver por foto, a gente vai conseguir ver também, e isso a gente consegue tratar. O que vai ser mais é assim, aquela acurácia mais fina, é uma um restinho de uma manchinha que não está nem visível ao olho nu. E isso para a gente já não vai mais conseguir ver, né? Que a gente conseguiria às vezes ver numa consulta presencial, mas eu diria assim que é só o fino da coisa, assim, finalmente, assim, é uma coisa muito tênue, assim, o que a gente realmente não consegue é isso, assim, a dificuldade maior vai ser isso, pele muito clara, manchas pequenas ou não tão nítidas, isso é que vai dificultar um pouco pra gente, mas se dá para ver em foto, a gente trata bem. Felipe Lima está falando aqui, perguntando se há algo que possamos fazer para incentivar a repigmentação natural, alimentos. A única coisa que podemos fazer para estimular, nenhum alimento vai ajudar nessa repigmentação, é pegar sol mesmo. Isso vai fazer total diferença. O sol é tão importante quanto a medicação. E é uma coisa que acaba ficando negligenciada. As pessoas acabam não pegando sol. Tá? Ah, não, mas estou passando o remédio direitinho e tal, mas não estou melhorando. Vai pegar sol que você vai ver toda a diferença. Tailane fala que tem vitiligo há 23 anos, paralisou por 10 anos. Então, é isso aí, o vitiligo pode ficar parado, pode ficar estável por muito tempo. Pode ficar, por exemplo, como Tailane ficou 10 anos. E agora as manchas voltaram a abrir. Então, 10 anos parado, depois voltou a entrar em atividade. Desisti dos tratamentos, mas agora encontrei vocês e estou esperançosa. Acho que é isso, saber esperança, a gente sempre tem esperança, né? A gente sempre tem que ter, a gente sempre tem que ter esperança. Então, realmente, né? É chato, né? É chato um problema que a gente não consegue solucionar assim de forma definitiva. Eu sei muito bem porque eu tenho dermatite atópica, então desde muito pequenininha eu sofri muito com pele seca e as crises de dermatite. E até hoje eu tenho, agora mesmo estou com uma plaquinha aqui no pé coçando, né? Então, assim, é chato. Eu tenho que passar hidratante todos os dias, aí daqui a pouco vem uma plaquinha, eu tenho que passar o corticoide, aí daqui a pouco vem de novo, daí resseca de um lado, resseca do outro, acomete o olho, acomete não sei o quê. É chato, mas assim, a questão do vitiligo é assim, é questão de estabilizar sempre quando está piorando, tratar tudo que tem chance de melhora e ficar atento. Em algum momento pode voltar? Pode. Aí assim que voltar, você começa logo o tratamento, que aí ele não vai atingir a extensão que ele tinha antes. Então, assim, a gente não fala, não tá falando assim em curar, em não ter nunca mais as manchas. Mas a gente está falando que pode fechar. Então, tinha o rosto inteiro vitiligo, fechou todo. Maravilha, ótimo. Com certeza, quem tinha um rosto inteiro e fechou todo vai ficar muito feliz. Pode voltar? Pode. Mas se voltar, não vai voltar assim, o rosto todo. Vai voltar com uma determinada área, uma manchinha em uma determinada área. Então, se nós tratarmos essa área pequenininha, nós já sabemos o caminho. Melhorou todo o rosto, agora uma manchinha pequenininha, tranquilo. Então, tem que ter esperança sim, Tailane. Que bom que você reacendeu essa esperança. Nós ficamos realmente bem felizes de fazer parte dessa sua nova expectativa positiva em relação ao tratamento. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui para Tatiana Vasconcelos, que ela escreveu
Doutor Paulo, amando conseguir ver a live de vocês, saudades demais do meu médico preferido. A Tati foi quem me ensinou a beber café, tá? Quando eu fui comprar uma cafeteira chique, tá falando, não, 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 não. Essa não, esse café não é bom. Se quer tomar um café bom, você vai tomar Illy. E eu comprei o Illy, e agora eu só tomo um café bom por causa dela. E ela foi trabalhar com café em Portugal, levando café do Brasil para a Europa, está indo super bem. Parabéns, Tati. Saudade de você também. Que é a Adriana. Eu posso já optar pela cirurgia ou isso depende de uma avaliação de vocês? Isso depende de uma avaliação, porque não é tão simples assim. A cirurgia, ela é indicada quando a mancha não tem chance de melhora. Então, na maioria dos casos, a gente consegue excelente resposta sem a necessidade da cirurgia, o que é excelente, né? A cirurgia, ela funciona como uma plantação de células de pigmento. Então, se não há células numa determinada região, nós podemos plantar as células naquela região. Mas, por exemplo, se é uma mancha que está cheia de pelo preto, não tem por que fazer uma cirurgia. O pelo preto já tem as células de pigmento ali, a gente só precisa estimular. É claro que é chato, dá um trabalho, mas se você já tem as células, não tem necessidade de cirurgia. Agora, se for uma mancha, assim, muito branca, com pelo branco ou sem pelo, aí muitas vezes já é a primeira indicação a cirurgia. Então, vai depender dessa avaliação, Adriana. A cirurgia ela pode ser já o primeiro tratamento, mas só se a mancha não tiver realmente capacidade de melhora. Exatamente. A Andresa Rodrigues está perguntando aqui, existe algum estudo que explique essa repigmentação espontânea? Então, olha só, você tem tua cor normal, começou o vitiligo, aquilo foi e ficou branco. O organismo nota que as cores são diferentes. Nós temos o que se chama de homeostasia, que é manter parâmetros naturais. Então, nós temos tantos litros de água no corpo, de sódio, de ureia, de potássio, de um monte de coisa. E a cor é um desses parâmetros. Então, quando a cor muda, o organismo ele vai tentar voltar à cor normal, tá? Mas, se o vitiligo tiver atividade, dificilmente ele vai conseguir voltar a essa cor normal. À medida que o vitiligo para, que ele vai acalmando, que para o ataque às células de pigmento, fica mais fácil dele voltar à cor normal. E pegando o sol direitinho, isso facilita. Enquanto mais recente for o vitiligo, mais fácil. Então, tem alguns critérios também como facilitar essa repigmentação espontânea. Tá? E ela não é uma coisa tão comum, mas não é incomum de se ver, não. Muitos pacientes relatam a ocorrência da repigmentação espontânea. Roberta pergunta, pontinhos brancos novos, significa que vem mais mancha? Sim, diria que sim. Então, um dos aspectos que a gente observa nas manchas, quando o vitiligo está numa fase de piora, né, quando ele não está totalmente estável ainda, são esses pontinhos. Então, tem alguns parâmetros que a gente procura observar. Então, assim, pequenos pontinhos, eles geralmente significam que está surgindo uma pequena mancha ali e um pode unir com o outro, pode abrir e formar uma mancha maior. Então, isso é um indicativo de que às vezes não está totalmente estável. E outro indicativo de que não está muito estável é quando as manchas estão assim mais com aspecto de nuvem, que eu chamo. São manchas assim, você vê que elas estão clareando, mas não estão tão brancas, as bordas assim não estão tão definidas. Isso é uma característica que geralmente a gente vê em vitiligo quando está numa fase de piora. Então, às vezes a gente baixa o olho no vitiligo e o paciente não precisa nem falar nada. A gente já olha se está piorando. Por conta disso, assim, muitas manchas assim, tipo névoa, assim, tipo meio nuvem, e esses pontilhadinhos assim ao redor das manchas em algumas áreas são bem indicativos. Mara Profilha, eu queria te dar um beijo. Adoro quando a Mara vai no consultório, a gente fica lá um tempão conversando. Ela é ótima. E aqui estão falando assim, as pessoas ficam muito felizes com qualquer pigmentação que acontece. Tem várias pessoas comentando, né? Exatamente, a gente comemora um pontinho, né? Tem gente que acha que a gente é louco, né? Às vezes tá o paciente e o médico e vem uma pessoa assim meio estranha e a gente fica, olha, um pontinho! E vê, assim,
Ok, vocês estão comemorando por esse pontinho aí. Sim, nós vamos comemorar cada pontinho, assim. Cada pontinho. Cada pontinho, porque é de um em um, forma 2, forma 3, forma uma mancha enorme. Então, ó, a Ana Lúcia fala, estou fazendo meu tratamento, estou muito confiante, muitos pontos de pigmento. Isso aí. Estar confiante ajuda a que surjam, faz com que surjam mais pontos ainda. Eu posso, assim, tem várias pessoas falando do que o Marcos falou, da resposta, tá? Olha só. Geralmente, quando eu pego muitos pacientes que não querem mais tratar, que não querem mais vir à consulta, que ficam perguntando, que ficam questionando tudo, é porque a pessoa foi a 1, 2, 3, 4, 5, 10 médicos diferentes. E não conseguiu nada. Então, as pessoas acabam se sentindo muito frustradas com o tratamento, muito desconfiadas com o tratamento. Isso é absolutamente normal. Tá? Então, quem foi aqui que falou que a gente não merecia ter ouvido isso? A Roberta. Vocês não merecem ter ouvido isso. Não mereceu, não. A gente está bem acostumado a isso. As pessoas elas fazem uma verdadeira via crucis atrás do tratamento. Chega uma hora que elas desistem porque fizeram tudo. E nem sequer explicarem o que aconteceu, tudo bonitinho. As pessoas que não estão tão acostumadas quanto a gente conseguem. Tá? Sem querer desmerecer ninguém. Mas essa é a nossa praia, então é um pouco diferente. Então, aqui, de novo, essa pergunta Celzinha falando, as manchas podem surgir em formato de pontos brancos. É exatamente o que a Roberta tinha falado, Celzinha, é isso daí, os pontinhos pequenininhos, brancos. Às vezes eles são indicativos de que o vitiligo está numa fase de piora, às vezes a gente precisa olhar com calma, porque pode estar aumentando sim. Óleos essenciais, nós não indicamos, tá? Não indicamos os óleos essenciais para tratamento de vitiligo. Calma. Estou aqui lendo. A área que está pigmentada está com um ponto rosado, é isso? Assim, a área quando está repigmentando, a repigmentação pode surgir de algumas formas. Ela pode surgir com pontos marrons. O rosado, às vezes a mancha pode ficar rosada por várias coisas. Assim, não necessariamente ficar rosado indica que está pigmentando. Né? Então, às vezes, ficar um pouco rosado pode ser pela vascularização, pode ser pelo excesso de sol. Né? Então, pode dar um aspecto assim rosado. Não quer dizer pigmentação, apesar de que ficar um pouquinho rosado é até positivo, assim, um pouquinho à noite, para já ficar melhor no outro dia. Mas o rosado não quer dizer pigmentação. A pigmentação é mais quando você vê pontos escuros, ou a pigmentação ocorre também assim pelas bordas. Ela vai reduzindo de fora para dentro. Olha, tá chegando no nosso quase final aí. Então, eu queria comentar duas pessoas aqui. A Poliana Reis falou assim: aceitar, controle emocional, estabilizar, acreditar que resultados são possíveis. Então, a primeira coisa, eu sei que é um diagnóstico que para muita gente ele é chocante, é uma pancada muito forte, mas olha só, a doença ela vai fazer com você, o resultado que ela vai ter vai ser o resultado que você deixa ela fazer, e não o que ela faz. Tá? Ela vai te botar para baixo se você se deixar ir lá para baixo. Então, mesmo no diagnóstico que você dá para uma pessoa, a pessoa pode, ok, beleza, vamos lá, vamos tratar e vamos para cima. E outro vai, ai meu Deus, minha vida acabou. E o diagnóstico é o mesmo, são posturas diferentes. Então, postura é muito importante frente ao diagnóstico. Controle emocional, o vitiligo ele é um grande amigo seu. Tá? O vitiligo entrou em atividade, você não tem um bom motivo para me dar, é o teu corpo te chamando, falando, chega, eu não estou aguentando. E lembra que estresse não vai trazer uma doença, vai trazer centenas de doenças. Então, para e olha o que está acontecendo, vamos em frente. Não dá para cair por isso. Tá? A vida é muito mais do que isso. Gente, a gente gostaria de responder mais 1.000, 2.000, 500.000 dúvidas. E a gente vai continuar respondendo, porque tem mais lives por aí. Manda sua sugestão. Eu adorei ficar aqui batendo esse papo com você, sem ter um tema muito definido. Achei que foi ótimo. Mas manda pra gente qual a sua sugestão de live, que a gente vai te ouvir
E é super importante para a gente saber também o que vocês estão achando. Mande seus comentários sobre as lives, é sempre super importante. Obrigado pelos 14 anos. Obrigado a vocês que já estão com a gente, ou vocês que começaram a estar com a gente a partir de hoje, a partir desse instante, a partir dessa live. Vocês são realmente muito importantes para nós, do fundo do nosso Obrigado coração. a todos. Obrigado, Patrícia, por todos esses anos de parceria. E responder uma pergunta que várias pessoas estão falando aqui rápido. O sol do meio-dia é sem protetor, é sem remédio, é com pele limpa. Tá? Não é para ter queimadura. Tá? Beleza? Muito obrigado a todos. Obrigado, e muito Paulo. obrigado, Patrícia. Somos realmente muito felizes, somos muito realizados por fazer parte dessa clínica de vitiligo que nós amamos muito. O coraçãozinho do final da live. Senão a Roberta vai pedir. Posta aí, marca a gente num comentário que a gente quer repostar o seu comentário da live. Gente, eu não consigo fazer coraçãozinho. Como tá aberto. Assim. Foi. Gente, super boa noite. Um beijo no coração. Ótima noite. Tchau. Até a próxima live.